E aí galera, beleza? Eu sou o Thiago Palma, sou advogado, sou cofundador da startup Inteligente Stefanini, uma das maiores empresas de tecnologia no mundo jurídico do Brasil. E eu comecei minha carreira como estagiário lá no Banco Santander, isso em 2007, trabalhando no jurídico para fazer acordos. Eu saí no quarto ano da faculdade, eu fui para fazer uma entrevista no banco. Primeiro fiz uma prova, passei, fui fazer essa entrevista e eles me convidaram porque eu tinha experiência com público, né? Então era para negociar. Eu comecei como negociador, que é a porta de entrada de muita gente no mundo jurídico, em escritórios, inclusive a minha foi no banco. E lá dentro eu acabei passando uma jornada de todas as áreas, conhecendo bastante rotina de empresa, de departamento jurídico, inclusive contato com os escritórios. E eu sempre tinha uma impressão de que os escritórios não eram eficientes e que eles deixavam de aplicar as estratégias que a gente pensava dentro do departamento jurídico. E até por provocação de um dono de escritório na época, eu acabei saindo do banco e indo para um escritório de advocacia. Eu tinha tirado a OAB, eu tirei na primeira prova que eu prestei, sempre tive uma certa facilidade com provas, mas eu indo para o escritório eu percebi uma realidade um pouco diferente. Eu era completamente diferente dos advogados que eu conhecia, aqueles que eu enxergava como os melhores advogados. Eu estava numa roda de advogados e eu via eles conversando, um juridiquês que não me alcançava, que eu achava, puxa, será que eu estagiei pouco? Será que eu deixei de ler alguma coisa? Eu não estou entendendo. Putz, eu estudo tão pouco assim. E por mais que eu me saísse bem, eu tinha um certo travamento e achava que eu estava na área errada. Assim que eu entrei nesse escritório de advocacia, quando eu saí do banco, eu comecei a entender o porquê da minha inquietação, o porquê de eu ser um patinho feio ali, né? O pato fora da lagoa, né? Não sei se é essa a expressão. Acho que é um patinho fora da lagoa. Eu comecei a entender o porquê. Assim que eu entrei, eu recebi um desafio, uma tarefa para eu cuidar, que me faria levar praticamente 30 dias, segundo o dono do escritório que me passou essa tarefa. Na verdade, com uma fórmula de Excel, eu consegui resolver em menos de 30 minutos. Eu já estava formatando a planilha quando ele me abordou e, pô, mas não foi para isso que eu te chamei, você está pintando a planilha? E eu falei, não, a parte que você me passou eu já tinha finalizado, eu já acabei. Ele, acho que você não entendeu o serviço então, né? E eu expliquei que não é eu que não tinha entendido o serviço, ele que não conhecia as ferramentas e as tecnologias que estavam disponíveis ali. Isso foi um grande insight. Eu comecei a perceber que o meu crescimento não seria talvez o clássico, né, exponencial no ramo jurídico de fazer mestrado, embora eu tenha feito 2 pós-graduações. Eu não segui para mestrado, de mestrado para doutorado e carreira acadêmica, como grande parte dos juristas que eu admiro. Fiz um crescimento lateral. Eu comecei a cada vez mais me interessar por tecnologia e aplicar a tecnologia no dia a dia. Então eu encontrava rotinas no escritório que ficavam às vezes 10 pessoas extremamente insatisfeitas fazendo, que seriam rotinas de copy-cola, né? De você copiar de um lugar e colar no sistema do cliente. E comecei a demandar robôs, comecei a vivenciar esse tipo de coisa todos os dias, mapeando tarefas para robôs, pedindo desenvolvimento de robôs, alguns fazendo diretamente no Excel. Comecei a evoluir minha forma de programação em VBA, chegou uma hora que eu já estava programando algumas coisas em Python. Então eu fui seguindo uma evolução de conseguir automatizar tarefas do escritório. O escritório estava numa fase de crescimento na época, saiu de 20 funcionários aí para mais de 300 de quando eu entrei até o que ele se tornou no mundo corporativo, de um jeito a buscar resultado, a trocar sangue por meta, eu mesmo me cobrando e sendo não tomando cuidado comigo a ponto de ter chegado a 115 quilos e ter tido tanto estresse que a minha barba caía pedaços, eu acordava, tinha um pedaço a menos da barba, o pessoal olhava pra minha cara com a cara de, putz, o que tá acontecendo com esse cara? Eu achei que eu nunca ia alcançar meu objetivo e eu tinha uma meta. Minha meta sempre foi ser um profissional de resultados e bem remunerado. A gente sempre fala para perseguir o trabalho e o dinheiro vai ser consequência. Mas é óbvio que todo mundo pensa nessa consequência.
que a gente almeja ela. Então, eu acreditava que dava para fazer, para poder alcançar meus resultados e, através deles, alcançar o meu retorno financeiro. E eu achei que isso não ia acontecer, porque eu comecei a me enfiar tanto nos problemas do dia a dia e entrar no detalhe do detalhe do detalhe de cada operação, que eu negligenciei um pouco a minha carreira durante alguns anos, o meu crescimento pessoal e aquilo que eu queria para seguir. Até que um dia eu estava com 115 quilos, estava estressado pra caramba e eu comecei a perceber que tudo na vida é gestão, organização, de planejamento, de implantação, de disciplina na execução e medição de resultados. Então eu comecei a gerir minha vida junto com o trabalho. A gente acaba acreditando que existem duas vidas, e tem um autor que eu gosto bastante, que é o Márcio Fernandes, foi CEO da Electro. Ele fala no livro dele, A Felicidade dá Lucro, que o maior erro que a gente comete é de acreditar que existem duas vidas, a vida profissional e a vida pessoal. Não existe, nós temos uma vida só, né? E se ela não andar bem em todas as searas, nenhuma seara vai estar boa. Não adianta minha vida profissional estar boa e minha vida pessoal estar ruim, que eu vou enxergar que minha vida está ruim. Então eu comecei a cuidar da minha vida como um todo. Comecei a me exercitar, comecei a melhorar minha alimentação, melhorar meu comportamento e encarar com a mesma seriedade o trabalho em busca de resultados. Mais ou menos há 5 anos atrás, eu recebi uma meta, isso foi em 2015, eu recebi uma meta de automação de um escritório jurídico inteiro. Então, já tinha evoluído bastante as ferramentas, já usava muitos robôs para diversas coisas, usava planilhas de Excel, fui gerente de uma área de gerenciamento de dados de Excel, de todo o escritório, exportava relatórios, milhões de relatórios e cruzava dados todos os dias. Eu fui gerente dessa área durante alguns anos, até que a missão que eu recebi foi me unir com outros profissionais, montar uma equipe e fazer um sistema do zero, um sistema jurídico. E esse sistema teria que ter toda a automação de fluxos para evitar que o escritório inteiro passasse por retrabalho. É muito comum você ter num escritório diversas pessoas fazendo a mesma tarefa várias vezes. Então, e sem perceber. Às vezes um processo acaba de entrar, a pessoa lê o processo, anota o que ela tem que anotar, daí ela vai, esse processo vai para uma pessoa que vai fazer a defesa, essa pessoa lê de novo o processo, pega outras anotações, aí quando sai uma publicação lá na frente, alguém entra e lê de novo o mesmo processo. Então a gente percebe que várias pessoas fazem a mesma tarefa várias vezes. E a meta que eu recebi foi automatizar o escritório de maneira que evite retrabalho, para que cada pessoa que estivesse lá conseguisse de fato ter uma produtividade útil. Cada produtividade dela fosse utilizável pelos próximos. Então, se alguém leu, ele leu o suficiente para dar informações para todo mundo que precisava. E a gente assumiu esse desafio, juntou um time, na época cerca de 4 ou 5 pessoas envolvidas aí diretamente na automação, e seguimos com esse desafio. E aí estamos falando de viradas de noite, estamos falando de fim de semana, esquece agenda e realmente enfia a cara no trabalho. Conseguindo fazer isso, nós foram quase 1 ano e meio ou 2 de desafio praticamente, de criar produtos de tecnologia e de criar essa automação do escritório. A gente conseguiu finalizar e o resultado lá foi uma redução de custo do escritório de praticamente pela metade, eliminando todos aqueles custos desnecessários que a gente acabava tendo com o retrabalho. Então, metade de um faturamento de escritório de massa, nós estamos falando de uma boa cifra no final do ano, de pelo menos 7 dígitos. Bom, feito isso, eu não tenho mais nada para fazer aqui. Posso ficar focado em fazer pequenos ganhos dentro do escritório, ou a gente pode fazer o spin-off dessa operação e montar uma empresa. Foi o que a gente fez na época, a gente fez o spin-off, montou uma startup e começou a atender clientes. Recentemente eu decidi sair dessa rotina de operação
e investi numa segunda coisa. E eu vou explicar para vocês mais ou menos quando isso começou. Eu acredito que quando eu tinha 4 meses de escritório, começamos a perceber a necessidade de que mais pessoas dentro do escritório soubessem fazer as mesmas automações que eu sabia fazer em Excel. Então a gente começou a dar cursos para as pessoas e formar pessoas para que soubessem fazer um PROC-V, para que soubessem fazer uma tabela dinâmica, uma dashboard, para que soubessem fazer alguma automação e abrissem a cabeça dela, mesmo que não fizesse automações, abrisse a cabeça delas para aceitar automações, para saber demandar automações. Então começou praticamente rotineiramente uma ideia de discípulo. Eu sempre colocava uma pessoa do lado para aprender tudo que eu sabia, tudo que eu fazia, cada fórmula nova que eu lançava, cada ferramenta que eu criava, eu colocava alguém do lado para mostrar. Eu fazia questão de mostrar para todo mundo, para que todo mundo pudesse usar. E aqui nós estamos falando de ferramentas das mais diversas. Você pode pensar desde um Balance Scorecard para medição de resultado de operação, um Forecast Cash Flow para saber se você vai bater suas metas, se o teu fluxo está correto, se vai entrar, se está atingindo ou não. Todos os KPIs de um escritório, todos os indicadores de um escritório. Pode pensar em ferramentas que mediam se o escritório está preenchendo correto o sistema, se as fases estão sendo trocadas, se de fato os processos estão sendo encerrados, se a base está corretamente saneada, a quantidade de vezes que a gente limpava a base, arrumava a base de escritório, recebia bases bagunçadas para arrumar. Então eu sempre fui formando pessoas para que essas pessoas conseguissem fazer esse tipo de automação também. E geralmente o mais interessante é que as pessoas que começaram do meu lado a fazer isso, todas elas em algum momento alcançaram funções de gestão dentro do escritório ou em outros lugares e deram continuidade na carreira sempre com inteligência jurídica, com automação. A nossa maior dor dentro do escritório era quando sentava alguém que veio do mercado e nunca tinha ouvido falar de tecnologia. Ou tinha ouvido falar, mas achava que era um bicho de 7 cabeças. E a gente tinha que fazer um treinamento nessa pessoa e muitas vezes essa pessoa não ia ficar. Para a gente colocar alguém na área, a gente colocava... É muito difícil encontrar. Você coloca, por exemplo, eu preciso de alguém que entenda de Excel, mas eu precisava de alguém com conhecimento jurídico. E eu fico naquelas, eu contrato um cara de Excel para ajudar o pessoal do jurídico, eu contrato um cara do jurídico para treinar ele em Excel, e na verdade o que a gente precisava não era um cara do Excel para que a gente ficasse demandando ele o tempo inteiro, mas sim pessoas com conhecimento não só jurídico, mas conhecimento de processo, conhecimento de gestão, que conseguissem criar as próprias ferramentas ou pelo menos desenhar exatamente o que elas queriam para poder fazer as demandas, mas pessoas que soubessem pedir também. Porque uma das dificuldades que o profissional tem é de saber o que automatizar. Ele vai fazendo a tarefa dele durante alguns anos e ele praticamente não sabe o que ele tem que automatizar. Quando senta alguém, que esse geralmente era o meu trabalho, eu era chamado numa equipe, sentava do lado da pessoa, via o que ela fazia e falava, ok, já sei como que vai ser feito isso. Parava durante algumas horas na minha sala, montava uma planilha, uma macro dentro de uma planilha, levava para a pessoa e falava, agora, aquela tarefa que você fazia, que levavam 3, 4 horas, você clica nesse botão aqui e está feito. Então, sempre tinha que eu sentar do lado da pessoa que está trabalhando. Imagina um escritório com 300 funcionários, eu tinha que sentar do lado da pessoa, ver a rotina, entender e fazer. Pensando bem hoje, é um modelo legal, é importante que cada escritório tenha uma pessoa de automação, 2 pessoas que entendam de automação, para que eles consigam alcançar. A tecnologia é um caminho sem volta, e é um caminho bom, é um caminho que pode colocar o ser humano focado naquilo que ele quer e não deixar o ser humano fazendo o serviço de máquina. Mas eu enxergo um caminho um pouco diferente. E se a gente tivesse pessoas extremamente preparadas, eu acho que a pessoa não sai na faculdade, ela não sai pronta para advogar, na verdade ela acaba não entendendo muito bem os fluxos do direito, e eu quando ensinava para alguém os fluxos do direito, era muito comum entrar uma pessoa
acabando de sair da faculdade, um bacharel ou pessoa que já trabalhava na área há muito tempo e que não conhecia profundamente um processo civil, por exemplo, o como funciona. E o processo civil, ele tem esse nome de processo porque ele é um fluxo, ele é um processo, né? Ele tem etapas, ele tem começo, meio e fim. Então ele é um processo, é um procedimento. E eu conseguia, em às vezes 10, 15 minutos, explicar para a pessoa aquilo que em 5 anos ela não conseguiu gravar. E eu sabia disso porque eu passei por esse problema. Eu estava na faculdade de Direito e eu saí de lá sem entender esse fluxo. Sem entender de fato o começo, meio e fim, as ramificações de um processo. Depois que eu comecei de fato a fazer usar o ferramental de design thinking, né, de fazer desenho de jornadas, de entender os fluxos por inteiro, de colocar no papel, as coisas vieram com muito mais clareza. E todo mundo que eu ensinei olhava para minha cara e falava a mesma coisa. Cara, você devia ser professor, você devia ensinar. E eu não me enxergava nessa posição. Eu não queria estar dentro de uma faculdade fazendo exatamente a grade deles. É por isso que eu não queria dar aula dentro de uma faculdade inicialmente, porque eu não queria ter que seguir uma grade que já estava sendo seguida por um monte de gente. Eu queria mostrar aquilo que não estava sendo mostrado dentro da faculdade. E tem uma coisa que não está sendo mostrada dentro da faculdade de Direito e nenhum curso está te preparando, que é tecnologia. Eu vejo os cursos de tecnologia que existem e eu vejo até pós-graduações que estão oferecendo estudo de tecnologia para as pessoas pagarem aí durante 2 anos para fazer pós-graduação e aprender tecnologia. Sendo que eu vivi o pico da tecnologia no Brasil, eu vivo o pico da tecnologia no Brasil, de realmente automatizar. Viajei o Brasil inteiro visitando empresas e vendo os problemas delas e criando soluções para elas. E eu percebo que não tem um bicho de 7 cabeças para que você consiga fazer isso. É plenamente possível você conseguir automatizar as tarefas de qualquer lugar. E as ferramentas já estão disponíveis. Então, se as ferramentas estão disponíveis, se as necessidades existem e se a gente não está preparado para fazer, a gente vai perder espaço. Alguém está preparado. Eu consegui ver, ao longo da minha carreira, crescimentos exponenciais de carreira para as pessoas que sabiam mexer em Excel, por exemplo. Eu sempre escutava alguém puto vindo, algum advogado falando: pô, eu tô me matando lá no jurídico e deram a promoção pro carinha do Excel. O cara não manja nada só porque ele sabe fazer umas planilhinhas. Se você tem essa sensação de que o cara só sabe fazer umas planilhinhas, você não entendeu a profundidade da ferramenta. Você conseguir colocar análise, fazer um analytics de verdade, em cima de processos, você pode economizar milhões para a empresa. Você pode trazer um retorno do financeiro para a empresa muito maior do que o trabalho normal de um advogado. O trabalho de gerenciar a carteira de um advogado, ele é extremamente importante, de manter os processos vivos e ativos e etc. Mas o trabalho de um cientista de dados em cima do jurídico acaba rapidamente dando ganhos estratosféricos. Você pega, por exemplo, uma base que não está bem saneada de processos dentro de uma empresa ou dentro de um escritório de advocacia e faz um trabalho de saneamento de dados, de limpeza de dados nessa base, você consegue reduzir, em média, 25% dela de processos. E, geralmente, existe custo para que esses processos fiquem ativos. Então, você imagina você ter uma redução de 25% do seu custo mensal em um mês de trabalho. E agora, imagina melhor, se isso acontecer porque alguém dentro da tua empresa teve ideia de fazer isso. Imagina uma coisa mais legal ainda. Você ser a pessoa que chega dentro do teu escritório e fala: estou vendo a oportunidade de automatizar essa tarefa. Vou automatizá-la. Mas agora imagina uma coisa diferente, tá? Você está lá, é bacharel, está há alguns anos trabalhando, não tem intenção de tirar o AB, ou vai tirar o AB mais para frente, não é o projeto desse ano. Você está numa função que você faz há 1 ano ou 2 no escritório, ou um estagiário saindo da faculdade. Vai conseguir emprego num escritório de advocacia ou numa legal tech, que já é um nicho de mercado, ou até numa empresa.
E você chega nesse lugar e a agenda do ano é digital. Você chega no lugar e você precisa se adequar ao digital. Ou você é o cara que vai ajudar isso a acontecer, ou você é o cara que vai ter dificuldade para vivenciar isso, ou você é o cara que sequer vai conseguir a vaga porque não faz ideia do que seja digital. E todo mundo agora precisa, para você dar um salto de tecnologia, você precisa de pessoas com tecnologia. Então, o que eu quero dizer é, de 2008 até 2020, eu venho automatizando tarefas, e aí pode colocar mais de 1000 tarefas automatizadas nesse período. Eu venho treinando pessoas, e você pode colocar pessoas que saíram de salários de R$ 1.200 para ganhar hoje R$ 9.000. Eu venho criando tecnologias, criando soluções, juntando as tecnologias e criando soluções que fazem empresas economizar 300, 400 mil reais em coisas que elas gastavam à toa num mês. E eu quero passar para vocês esse conhecimento. Eu quero poder preparar as pessoas que estão saindo da faculdade agora, ou procurando um estágio, ou dentro de um escritório há um certo tempo e querendo mudar a posição. Está querendo dobrar de salário. Eu quero ensinar como que você faz dentro de um escritório, rápido, muitas vezes com um dia de automação, você consegue ter material suficiente para chegar no teu superior e falar: trouxe esse ganho para vocês, estou buscando uma posição diferente. Me considera? Então a minha proposta é passar para vocês todos os ferramentais que eu tive, mostrar para vocês o caminho das pedras de como fazer automação. Se você está dentro de uma empresa e precisa contratar automação, por exemplo, você precisa saber como funciona a automação para você contratar a correta. Hoje você é advogado de uma empresa, você tem diversos escritórios que você cuida e você consegue fazer uma boa gestão deles porque você entende de processo, porque você entende do jurídico. Imagina você contratar uma empresa de tecnologia que te vende sonhos e mais sonhos e mais sonhos, porque eu nunca ouvi alguém da tecnologia dizer que isso não dá para fazer. Sempre dá para fazer, depende da disposição, né? É que nem dá para ir a pé daqui até o Piauí? Dá, depende da sua disposição, né? Mas é viável fazer isso dentro do SLA que eu preciso, com o esforço que eu quero? Não é. Então, se você souber da tecnologia, você sabe contratar uma empresa. Imagina mais ainda, você é de uma área de compras e eu rodei o Brasil inteiro como diretor comercial, conhecendo pessoas das áreas de compras, na qual, por conta do juridiquês dos advogados, elas não conseguiam enxergar de fato o que elas estavam contratando. E a minha missão sempre foi explicar da maneira mais simples, em 15, 20 minutos, o que era o jurídico, o que é aquela demanda, quais são as necessidades que existem dentro de um jurídico, o que você pode automatizar rapidamente e economizar 1 milhão no fim do ano. Eu vivenciei isso durante 12 anos, eu passei por essa etapa, então o que eu quero mostrar para vocês é que é plenamente possível você, mesmo que na ponta de um escritório, como eu entrei, ganhando R$ 2.000, ter ganhos salariais rápidos, não ter que esperar pessoas morrerem para você subir no cargo, você poder, através dos teus resultados, cobrar maiores salários e fazer como eu fiz. Depende só de você querer. Você tem tua tarefa, você é a pessoa perfeita, você está com tudo na mão, você está com as suas tarefas na mão. Se você aprender a automatizar as suas tarefas, você consegue pedir mais serviço e, consequentemente, mais remuneração. A sequência é sempre essa. Primeiro você entrega mais, depois você pede mais. As pessoas que pedem aumento por conta de tempo, eu escutei uma coisa na minha carreira e eu achei sensacional. Tempo só é patente no exército. Você só consegue boa remuneração, crescimento e reconhecimento profissional através de resultado. Então, quer ser uma pessoa de alto resultado, utilizando as tecnologias de 2020,
Vou colocar meu WhatsApp aqui à disposição, meu e-mail à disposição. Quem quiser conversar comigo, trocar uma ideia, entender exatamente como fazer isso, a gente vai aprender o que você precisa fazer para trazer resultados com tecnologia, automatizar suas tarefas e levar resultado para a empresa.